Vamos lá, pessoal. Seja feliz quem quer ser feliz e alegria para quem quer alegria hoje. Libere serotonina quem é o ser humano, libere endorfina quem quer viver exercitando. E também libere dopamina que é quem está nervoso, mas que sabe controlar a sua própria dopamina, que são substâncias que são extraídas do nosso próprio corpo, ok? Os tais programas não excludentes. Então, após, entre questões que eu estava falando sobre várias Copas do Mundo, Copa Cultural, que são relacionados ao próprio esporte, que vai haver os campos constituintes relacionados a pesquisas e as causas investigáveis ligadas à própria motricidade humana. Eu vou colocar alguns temas relacionados aqui entre os corredores ciclônicos, ou seja, sintônicos, ou leptônicos, que ocorrem também nesse campo de uma hipótese de campo anterior posterior de pesquisa, analíticas e análise entre planos e tratados ligados à própria formação continuada. Ok? Então vamos lá. Eu estava falando sobre CPI, entre as apurações, entre médicos, a Copa do Mundo, a questão do Ronaldo e outros também, entre seus pareceres. É lógico que quando eu falo sobre questões de médico e comissões, coloca, ou seja, um tratado, um meio interdisciplinar ligado à própria equipe. A equipe não são 11, 12 ou 13 jogadores, ou 14 com as reservas, mas a equipe totalizada de 20, 22. Então o que ocorre? A maioria das vezes tem um time A e time B. Para haver um treinamento tem que ter o reserva, e ainda tem reserva, tem que ter o titular. Como é que eu posso treinar minha equipe se não tem um time A e um time B? O time B e o time A é um campo também de quê? De trocas, de diâmetros que possam haver alterações. Eu quero dizer que o lado A com o lado B tem que haver o quê? Mesmo que haja adversidades, haja competição, um treino coletivo, mas que há um conjunto entre as equipes, ok? Então o jogador, entre esses campos, ele faz parte dessas essa equipe coletiva que relacionam ao objetivo específico, ou seja, o objetivo geral, ok? Então o que fundamentamos entre os profissionais, o campo psicológico, eu falei sobre o Ronaldo aqui, as exigências que tem diante do povo e o mundo, ou seja, no contexto ligado ao esporte e à profissão, ou seja, são vários médicos também que teve destaque, é lógico, a seleção brasileira. Mas colocamos aqui um ponto bem importante entre esses episódios, ligado à seleção brasileira, que é o desempenho dos atletas em campo, a questão, o dever de colocar em pauta o que está treinando, o que está fazendo, a um preço, ou seja, há um esforço, há um preço. Entre veias e artérias, ou seja, há um preço, mas entre esse preço vale a pena se esforçar, desde base até os seus campos e N fatores importantes que relacionam o corpo, a corporeidade, a cultura corporal, essa Copa que teve de clubes, que relaciona vários fatores importantes. Eu lembro de épocas atrás, até que eu cheguei aí também, ali no São Januário, ok? Que coloca, ou seja, polêmicas importantes. Aquele tumulto na arquibancada, deixou de mais de 150 feridos, na final, Na final da Copa, que teve, ou seja, 150. Eu fiquei um pouco assustado, porque na época eu passei ali. Eu fui lá, lógico que eu nem cheguei a jogar no São Januário. Ia dar uma olhada, entrei no campo, mas eu fui jogar lá em Xerém, ok? Lá em Xerém, lá teve uma seletiva, um local muito parecido aqui com o Penharol, aqui perto da grande Vitória e Vila Velha, que tem vários campos e matas atléticas, Atlas é um campo atlético, que relaciona Atlântico. Nós olhamos aí o que está acontecendo entre a mata amazônica. Então, a Copa João Avalanche, João Avalanche, demonstra, em 2000, terminou em uma tragédia. Mais de 150 pessoas, ok?
E essas feridas, 3 em estado grave, ou seja, enquanto às 4h35 da tarde, parte, né, do alambrado do estádio São Januário se rompeu após uma briga entre torcedores vascaínos na arquibancada. Na época, eu estava até no momento no lazer, estava só no lazer ali, só no campo diurético, só na micção, né? Ou seja, só na cevada. Falando com os colegas, rapaz, eu, olhando ali, tinha conversado até com, na época foi Roberto Dinamite, e conversei também com o Rico Miranda. Eu tinha conversado, não, fiquei pensando em conversar sobre alguns assuntos relacionados ali, aonde ficam os troféus, o berçário ligado ao Vasco da Gama. Ali eu analisava que eles falavam que o próprio São Januário não tinha, ou seja, torcida para aguentar tantas coisas. Por exemplo, se era 300 mil, 800 mil, não tem como colocar mais. Fora o Maracanã. Esse jogo, essa final, era para ser no Maracanã. Então, quando nós falamos sobre isso, falamos de quê? De estrutura. Base e estrutura. Quando nós não temos base e estrutura, vai acontecer uma assustabilidade, vai acontecer fatos, e eles fatos que o seu próprio corpo não vai aguentar. O que aconteceu? 150 feridos. E houve uma polêmica muito grande, extraordinária em questão disso. Mas, veja bem, o acidente provocou a interrupção, por isso que eu coloquei os princípios osmóticos da vida. É do menos concentrado para o mais concentrado. O quê? Menos concentrado, São Januário. E o mais concentrado são as pessoas. Vão entrando no estádio. Querem ver a final, né? A Copa João Avalanche. Né? João Avelanche. Ok? Então, como falou eu coloquei Halux. Handball. Vou colocar também a palavra H. Que é eu posso colocar o Halux. Halux é ligado a pé. Ou seja, pé. Porque o Halux é radical ou raiz? O futebol, é lógico, como qualquer outro tipo de esporte coletivo, precisamos dos pés. E quando não precisamos, também, como eu falei, quando alguém tem ficação no braço, vai aumentar a audição, quando tem dificuldade no braço, deficiência física, tem vários tipos de deficiências, como todo ser humano tem. E essas deficiências morfológicas, por isso coloca atividade física adaptada, ou seja, educação física adaptada. Uma professora Santiana, que eu discuti com ela lá, que ela falou que não era a área dela, ok? Mas é lógico que a área dela em todos os princípios ligados à força. É lógico que eu vou investigar em esses estádios. Então, a superlotação provocada lá pela distribuição de ingressos, pela diretoria do Vasco, além da capacidade de estádio, poderia ser evitada se o clube não tivesse se negado a utilizar o estádio do Maracanã. Eles negaram, eles queriam ali na casa. E o campo, pessoal, é menor, acho que é um pouquinho menor, que muitas vezes, quem aqui no Espírito Santo, é o tamanho do Kleber Andrade. A da Desportiva um pouquinho maior ainda. E olhando, na época eu fui lá, eu fiquei observando, falei, nossa, na televisão parece que é algo extraordinário. Então, demonstra as questões importantes. Então, a briga, a queda, tá lembrado? Então, mandamos um abraço aí pro Pedrinho, né? Não sei se sofreu algum atentado aí. E os presidentes do Vasco da Gama, presidentes, ou seja, do Rio de Janeiro, São Paulo, todos os presidentes aí, como do Corinthians também, que eu já teve épocas que eu já cheguei a mandar currículo para lá e foi aceito, foi acessível na época. Eu estava no auge, eu fiquei 23, 24 anos de idade, mas busquei outras oportunidades aí, outros saberes relacionados à ciência motriz e à motricidade humana num cunho histórico. Ok? Então são vários fatores importantes. Tem vários presidentes que passaram, lógico, falo todos que passaram, que morreram, que faleceram, que colocamos respeito, porque ali é questão de presidência, tem que haver um investimento, tem que ter uma lógica ali, tem que conversar com a equipe interdisciplinar e fundamentando o objetivo, tem que ter uma fala ali, uma coragem. Um grande empresário na área de esporte, a pessoa tem que ter ousadia, esses campos contemporâneos que nós passamos. Ok? Então nessa avalanche humana, a seca do arame, à beira do campo, os ferros retorcidos, anunciaram o fim do jogo e o pânico, né, entre os feridos aqui assistia a partida do estádio pela TV. Okay? Nós sabemos que as questões de engenharia, que o Teclo emprestou um rapaz uma certa vez, tempo passado até deixei com ele, sobre a alavanca, lá tinha vários o quê? Vários cavalos também ali. Então, o Booker, Roger Booker, na década de 70, faz sua introdução à simbologia, nós lembramos. Ok? Só alegria, pessoal.